Olá, meus amigos. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, mandou uma palavra de solidariedade às duas médicas que foram convidadas para falar na CPI, aquela CPI do Senado, que eu chamo de CPI da palhaçada. Pois é, o médico e presidente do Conselho Federal de Medicina mandou uma palavra de solidariedade a elas, a Nayara Pinheiros e a doutora Nice Yamaguchi. Mas também aproveitou para mandar um recado duro aos dirigentes da mesma. É sobre isto que eu vou falar neste vídeo e vou analisar a palavra, o pronunciamento do presidente do Conselho Federal de Medicina. Mas e aí, beleza? Está tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. Francisco Carvalho, neste 3 de junho, feriadão, Corpus Christi. Como é que estão as coisas por aí neste feriadão? Pois é, vou analisar agora, pessoal. Vamos ouvir primeiro o vídeo em que o presidente do Conselho Federal de Medicina fala. Meu nome é Mauro Ribeiro, sou presidente do Conselho Federal de Medicina e venho aqui hoje me dirigir aos médicos e médicas do Brasil. Nós somos 530 mil nesse momento, tão difícil da história sanitária do nosso país, o momento mais difícil da história sanitária do nosso país. Como é do conhecimento de todos, o Congresso Nacional, nesse momento, o Senado da República, ele está em curso uma CPI em relação à Covid-19. Vale aqui a lembrança de que o Congresso Nacional é o templo maior da democracia brasileira. É de onde saem todos os atos que mais simbolizam o sagrado momento da democracia no Brasil. E todos nós, cidadãos brasileiros, quando estamos dentro do Congresso Nacional, temos que nos sentir literalmente em casa, porque nós, médicos, somos o povo brasileiro. Particularmente na função que desempenho no Conselho Federal de Medicina, já tive a oportunidade. Quando ele fala aí sobre o Congresso, a Casa do Povo, a Casa da Democracia, ele se apresenta como cidadão, e ele representando os 530 mil médicos. É muito importante esta palavra, porque ele também está falando como cidadão. Ali o Congresso Nacional é a casa do povo, é a casa da democracia. Não é a casa dos dirigentes da CPI, não é a casa dos deputados federais, não é a casa, no caso do Senado, não é a casa do Senado Federal, as duas casas legislativas federais, né, são casas do povo. O Congresso é a casa do povo. Eu fico prestando atenção aí na fala dos congressistas. Os congressistas, assim como os ministros do STF, todo mundo fala que é de preservar, de cuidar das instituições, e falam de instituição para cá, instituição para lá, como se a instituição fosse maior que o povo. Aquelas casas legislativas federais é a casa da democracia, a casa do povo. E ele fala como cidadão de uma maneira muito interessante. Ele diz que se sente bem na casa do povo, como quem diz, me chame aí para falar. Vamos ver se os dirigentes ali daquela CPI vão chamar o presidente do Conselho Federal de Medicina. Mas vamos ouvir mais o que ele está dizendo. Oportunidade de estar tanto dentro da Câmara dos Deputados quanto dentro do Senado Federal. E confesso a vocês que eu me sinto totalmente em casa, como se estivesse lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou aqui dentro do Conselho Federal de Medicina, porque sou cidadão brasileiro e aquilo ali, eu repito, é o templo da democracia do Brasil. O Congresso Nacional, o templo da democracia no Brasil. Infelizmente, o que nós... E ele repete, né? Ele repete. O Congresso é a casa, é o templo da democracia brasileira. Nós temos visto nessa CPI da Covid é inaceitável, é intolerável.
principalmente quando nós vemos médicas. Quando ele diz que é intolerável o que está acontecendo ali naquela CPI, parece que ele está ligado no que está acontecendo. E quem não está ligado, né? O cidadão brasileiro, o povo brasileiro, e não somente os médicos do Brasil, mas o povo, a maioria do povo brasileiro está ligada. Então, nós vivemos um momento, sim, importante na história do Brasil, em que os brasileiros estão falando de política. Aliás, estão falando em política como nunca falaram, estão discutindo política. Então, é um momento histórico. Então, ele está ligado, os médicos estão ligados lá na CPI, e ele está prestando atenção, ele acompanhou o que aqueles dirigentes da CPI falaram para as duas médicas, foram destroçadas, desrespeitadas por aqueles abutres, vamos chamar assim, eu vou chamar assim, por aqueles abutres ávidos para destruir o presidente Bolsonaro, ávidos para arrancar o presidente Bolsonaro da cadeira da presidência. Essa CPI, ela tem endereço, ela tem CPF, ela tem RG, e chama-se presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E para criar uma narrativa, criar uma história, produzir um relatório, a fim de que retirem o presidente da cadeira da presidência da República, eles fazem qualquer coisa. Eles destroem a imagem das pessoas ao vivo e a cores, na televisão, na frente de todo mundo, na frente dos brasileiros. Os brasileiros ficaram indignados com a maneira com que eles destruíram a reputação daquelas médicas. E é disso que o presidente do Conselho Federal de Medicina está falando. E quando vi este vídeo, eu fiquei muito feliz. E a fala dele aqui, muito sensata, muito importante, está mandando uma mensagem, inclusive, para aqueles abutres ali do Senado, dirigentes da CPI. Como no caso da doutora Nise Yamaguchi e a doutora Mayra Pinheiro, que estiveram lá recentemente, sendo completamente destratadas por alguns senadores que fazem parte daquela comissão parlamentar de inquérito. E isso para o Conselho Federal de Medicina, como instituição maior da medicina brasileira, é intolerável, é inaceitável. É inadmissível, é inaceitável, não se pode tolerar esse tipo de coisa, não só para o Conselho Federal de Medicina, mas para os brasileiros de bem, os conservadores, os patriotas, o povo de bem do nosso país não admite. É inadmissível que isto aconteça. Sob todos os pontos de vista. Nós não entramos no mérito das declarações da doutora Mayra e da doutora Nise Yamaguchi. Elas são as únicas responsáveis por aquilo que elas declaram dentro da CPI, dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. E cabe aos senhores senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, particularmente ao relator, senador Renan Calheiros, ao presidente Omar Aziz, fazerem o relatório, aprovarem o relatório, e se por acaso aquelas médicas estiverem faltando com a verdade nas declarações que têm feito naquela Comissão Parlamentar de Inquérito, que elas sejam responsabilizadas e sejam punidas, caso isso se confirme na forma da lei. A nossa fala não é dando apoio àquilo que as duas médicas falaram dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. A nossa fala é em relação à total falta de educação, de respeito àquelas duas mulheres médicas que foram lá falar e dar o seu melhor depoimento dentro daquilo que lhes era perguntado. Elas não tiveram oportunidade de responder, elas foram maltratadas, elas foram a todo momento interrompidas, incapazes de terminar um único raciocínio. Eles não deixaram elas falarem,
elas concluírem a fala, o raciocínio, cortavam o tempo todo, interrompia o tempo todo, desrespeitavam, né, durante todo o momento de fala das médicas. Por quê? Para destruir o presidente Bolsonaro e criar um relatório, produzir um relatório que venha causar o impeachment do Bolsonaro, porque é isso que eles querem, é isso que eles estão fazendo. Não pense você que eles estão ali para produzir um relatório que venha ser usado para investigar governadores e prefeitos que desviaram o dinheiro, os recursos públicos, as cifras bilionárias que o governo federal mandou para o combate à pandemia. Não. Eles não estão querendo ali, não estão fazendo uma CPI para produzir um relatório que venha culminar na investigação de governadores e prefeitos, não. Eles estão ali para produzir um relatório que venha ser o estopim, a causa, e que venha, por meio deste, pedir o impeachment do presidente Bolsonaro. E para destruir, para arrancar o presidente Bolsonaro da presidência da República, eles pisam nas pessoas, eles maltratam. Eles pisam mesmo, eles destroem reputação, eles são ávidos, eles estão cegos, igual um abutre a caminho da carniça. É isso, minha gente. Elas estavam elaborando. Particularmente, o comportamento do médico e senador Otto Alencar foi inconcebível. Foi inaceitável com aquilo que fez com a doutora Anísia Yamaguchi. Mandou um recado aí pro Otto Alencar. É inaceitável, senador Otto. O senhor é um médico. O senhor deveria refletir sobre aquilo que o senhor fez. A deslealdade que o senhor teve com uma médica mulher. Sua atitude como senador da República poderia até ser caracterizada como um ato de misoginia. Tamanha a agressividade que o senhor teve naquele momento e a desqualificação que o senhor teve com uma mulher que estava ali como convidada, respondendo a todas as perguntas que lhes eram feitas. Fica aqui o protesto do Conselho Federal de Medicina. Tá aí, um recado duro para o Otto Alencar, senador da República. Pode até responder. Cadê os advogados aí que defendem a mulher? Aqueles que gostam, né, daquela narrativa de defesa da mulher. Agora é a hora. Porque o que o Otto Alencar fez com a médica não se faz com ninguém. E o presidente aqui do CFM está alegando essa questão, uma mulher. Eu não alego essa questão de ser mulher, de ser homem, porque não se faz isso com pessoa nenhuma. O senador da República foi eleito para representar o povo, não foi eleito para ficar ali no Senado e destruir as pessoas, e pisar nas pessoas, e maltratar as pessoas. E é uma pessoa que foi convidada ali e foi de bom grado falar ali na CPI, responder as perguntas, para que de alguma maneira ajude, né, elucide algumas questões. Mas eles não querem elucidação, eles querem uma narrativa. Eles querem produzir uma narrativa. Eles já têm o relatório pronto. Minha gente. Eles querem só narrativa. Como as médicas não endossam a narrativa deles, eles ficam furiosos. E aí passam a destratar, a maltratar, a pisar, né, a destruir a reputação das pessoas, assim como fizeram com as médicas. O colega aqui de medicina, o colega médico delas, está furioso pelo fato delas serem mulheres. Mas não é essa exatamente a questão. Pode ser qualquer pessoa.
Qualquer pessoa, qualquer ser humano, eles não podem fazer isso com ninguém, seja mulher, seja homem, seja quem for, eles não podem fazer isso de jeito nenhum. Mas cadê os advogados que defendem aí, que gritam aos ventos, né, as mulheres e tudo mais? Cadê as feministas? Cadê as feministas? Alguém viu aí as feministas reclamando porque os senadores ali da CPI fizeram o que fizeram com as médicas? Cadê? Ó, gente, fica de olho que é tudo blá, blá, blá. Se fosse um senador conservador que tivesse feito isto, aí pronto, a guerra estava feita contra as feministas, né? Ia começar a guerra, as feministas iam fazer o maior auê, o maior barulho. Sim. Comunico nesse momento aqui que encaminharemos um ofício ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal, no sentido de que alguma coisa seja feita contra aquele ambiente tóxico, contra aquele ambiente que se estabeleceu na Comissão Parlamentar de Inquérito. O Conselho Federal de Medicina tem sido citado por inúmeras vezes de que vai ser convocado para estar presente. Fica aqui um apelo público. Eu ia mandar um ofício lá para o Pacheco, mas você quer saber de uma coisa? Não vai dar em nada, porque o Pacheco é mais do mesmo. Simplesmente assim, é simples assim, é mais do mesmo. Agora, o que eles fizeram ali com aquelas médicas, ali configura, minha gente, eu não sou aí aprofundado nessas questões, nessas entranhas lá do Senado, do Congresso, regimento interno, essa coisa toda. Eu não sou conhecedor das entranhas daquilo ali. Não sou. Gente, mas se nós fôssemos um país sério, se o Congresso fosse de fato a casa do povo, a casa da democracia, o templo da democracia, como mencionou esse médico aqui, aquele Otton Alencar, Renan Calheiro, entre outros, gente, eles seriam caçados por quebra de decoro parlamentar. Porque se aquilo não é quebra de decoro parlamentar, o que mais é? Para que essa convocação seja feita o mais rápido possível. Porque nós gostaríamos de ser a voz dos médicos brasileiros dentro daquela CPI. Para que nós possamos colocar de uma forma muito clara para os senhores senadores qual é a posição dos médicos brasileiros em relação à Covid. Porque o que nós vemos são deputados, são senadores da República, são jornalistas, são procuradores, todos falam hoje sobre tratamento, sobre lockdown, sobre a doença Covid. Os únicos que não estão sendo ouvidos são os médicos brasileiros, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, as assistentes sociais, os psicólogos e os dentistas. Mas quem está lá na frente atendendo os pacientes com Covid somos nós. Somos nós médicos com todos esses outros profissionais de saúde. E nós não temos tido voz para podermos falar aquilo que nós pensamos sobre tudo isso que está sendo colocado na Comissão Parlamentar de Inquérito, quando a maior instituição médica do Brasil, o Conselho Federal de Medicina, declara aqui publicamente, como já fiz inúmeras vezes em entrevistas, que nós não temos certeza sobre nada em relação a essa doença desconhecida. E temos todas as dúvidas. Quem está falando aqui, minha gente, é o presidente do Conselho Federal de Medicina. Nós não temos certeza de nada com relação a esta situação, a esta pandemia. Não temos certeza, ele está falando, ele é da área da saúde, é presidente de um conselho com 530 mil médicos, é ele que está falando. Mas os senadores têm certeza, eles têm certeza, estão cheios de certeza, e nós sabemos com toda certeza que a certeza deles
É criar uma narrativa, porque o relatório ele já tem prontinho, o relatório da CPI, dessa CPI da palhaçada, ele já tem prontinho, que é pedir o impeachment do presidente Bolsonaro. Infelizmente é isso. Por isso estão fazendo o que fazem. Se o que esses senadores fizeram com essas médicas não for quebra de decoro parlamentar, pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus. Do mundo. Esse é o ponto. Então, médico e médica brasileira, fica aqui o repúdio do Conselho Federal de Medicina, as atitudes que se estabeleceram dentro daquela CPI, aquele ambiente extremamente tóxico, aquele ambiente que não tem absolutamente nada de democrático. Absolutamente nada de democrático. E, particularmente... É um médico que está falando que ali não tem nada de democrático. A atitude do médico e senador Otto Alencar, ontem, nas agressões que fez a médica Nise Yamaguchi. É isso aí, minha gente. Vocês viram que o presidente do Conselho Federal de Medicina está indignado também, né, com aqueles senadores. Quem não está? Os esquerdas estão vibrando, né? Porque eles gostam de uma bagunça, eles gostam de palhaçada, eles gostam de mentira. Mas o médico, uma pessoa que me parece ser séria, uma pessoa séria, está indignado com aqueles senadores. Vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, ou então o seu dislike, e comenta aqui a razão do dislike. Espalhe este vídeo, peço que você ajude o canal a se propagar. Espalhe aí, coloca nas suas redes sociais, para que mais pessoas acompanhem aqui o canal e também ajudem o canal e fiquem bem informadas com as análises feitas aqui por mim. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu! E a gente se encontra no próximo vídeo.